de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 35, uma palavra para a nossa reflexão, para a nossa meditação nessa noite. Marcos, capítulo 5, vamos estar lendo alguns versículos do verso 35 até o verso 42. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Marcos, capítulo 5. Os irmãos acharam, amém? Versículo 35 do capítulo 5 do Evangelho de Marcos diz assim: Enquanto Jesus ainda estava falando com ela, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram a ele: Sua filha morreu, não há mais necessidade de incomodar o mestre. Porém, Jesus não fez caso dos comentários deles e disse a Jairo: Não tenha medo, apenas creia. Então Jesus fez a multidão parar e não deixou ninguém ir com ele à casa de Jairo, a não ser Pedro, Tiago e João. Quando chegaram, Jesus viu que tudo estava numa grande confusão, com choro e lamentação em alta voz. Ele entrou e disse: Por que todo este choro e alvoroço? A criança não está morta, apenas dorme. Então todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, mandou todos saírem, e tomando o pai e a mãe da criança e seus 3 discípulos, entrou no quarto onde ela estava deitada. Segurando a menina pela mão, ele disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu ordeno, levanta-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar, e todos ficaram muito admirados. Louvado seja o nome do Senhor por sua palavra. Esse texto, irmãos, fala sobre a cura da filha de Jairo, né? É um texto interessante porque ele está no meio de uma outra história, que é a história da mulher do fluxo de sangue. E se eu não estou enganado, me corrijam se eu estiver errado, acho que na semana passada nós falamos sobre a mulher do fluxo de sangue, ou na semana retrasada, alguma coisa assim, né? Mas você vê que coisa curiosa, né? Agora que eu parei para pensar nisso, mas amém, interessante. Esse texto então diz que Jesus, ele estava, né? Vamos voltar na história. Jesus havia ido lá na cidade dos Gadarenos, lá na terra dos Gadarenos, onde ele curou aquele homem, né, que estava possesso por um espírito maligno há muito tempo. Jesus foi lá, fez aquele milagre, causou um alvoroço naquela cidade, saiu de lá, pegou o barco, retornou, atravessou, e quando ele chega na margem, esse homem chamado Jairo, que era o principal da sinagoga, ou seja, ele era o líder da sinagoga, ele foi até Jesus e disse: Mestre, vai até a minha casa, porque a minha filha está enferma à beira da morte. Ela está quase morrendo, ela está muito doente. Então Jesus disse: vamos até lá. E aí a Bíblia diz que quando eles estavam a caminho da casa de Jairo, no meio do caminho ali, surge aquele episódio da mulher do fluxo de sangue. Jesus está andando com os seus 12 discípulos, mais aquela grande multidão em volta dele, e de repente ele para. Ele diz: aconteceu alguma coisa diferente. E um dos seus discípulos pergunta: mas o que aconteceu? Não, alguém me tocou. E aí Jesus, aí Pedro, né? Mas Senhor, como assim alguém te tocou? A multidão te aperta. É óbvio que alguém te tocou, está todo mundo te tocando, te empurrando. E aí Jesus, né, naquela calma, porque se fosse nós, não teríamos essa calma toda. Mas ele disse assim: alguém me tocou diferente. Porque eu senti que de mim saiu uma virtude, saiu um poder. E aí naquele silêncio, Jesus olhando em volta, e aquela mulher
se identificou. E ela disse: não, realmente, Senhor, saiu virtude porque eu toquei em você e eu fui curada nesse momento. E ali ela começa a relatar. Provavelmente alguém pergunta: mas como? De que você foi curada? E ela vai dizer: olha, há 12 anos eu venho sofrendo de um fluxo contínuo de sangue. E agora é interessante, irmãos, porque se a gente for aqui conjecturar, por volta de 12 anos de idade, a mulher começa com seu fluxo natural. E talvez essa mulher sofre durante 12 anos, talvez ela tivesse o quê? 24 anos de idade. E no meio daquela multidão, quem está ali acompanhando tudo aquilo? Jairo, porque Jairo foi lá chamar Jesus, e ele está ali na expectativa que o mestre fosse à sua casa. Então quando ela fala: olha, com 12 anos eu comecei a sofrer, e já tem 12 anos que eu sofro com isso. Talvez na mente de Jairo, né, meu Deus, a minha filha tem 12 anos, e ela também está doente. E aí, enquanto a mulher está falando ali, todo mundo prestando atenção no relato dela sobre a sua cura, chega um camarada enviado da casa de Jairo, um mensageiro do tipo de mensagem que ninguém quer receber. E ele vem, chega e bate no ombro de Jairo e diz assim: Jairo, a sua filha já morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Uma fala assim, irmãos, tão sem sentimento, sabe? Provavelmente essa pessoa não era pai, porque se fosse pai, ele não falaria desse jeito. Por que incomodas o mestre? Por que você está incomodando, importunando Jesus? Tua filha já morreu, cara. Como se fosse uma coisa qualquer, como se fosse um animal, né? Como se fosse uma coisa, sabe? Mas a filha do camarada era filha dele. Se fosse única, ou se fosse a 10ª filha, não importa, era filha dele. E a pessoa chega assim, a sangue frio: sua filha morreu. Porque o que Jairo tinha no seu coração? Ela está doente, ela pode ser curada. Vamos lá, Jesus, o tempo está correndo, lá com essa mulher aí, vamos lá, sabe? Incomodado com aquela demora, minha filha está doente. Jairo estava preparado para aquela enfermidade, assim como nós também estamos, irmãos. Muitos de nós, talvez todos nós, temos na nossa casa uma caixa com alguns remédios. Remédio para dor de cabeça, remédio para febre, remédio para dor de barriga, para enjoo. Por quê? Porque nós estamos preparados para a doença, preparados para a enfermidade. Jairo estava preparado: a menina está doente, vamos orar, vamos botar alguma coisa lá e ela vai ser curada. Mas aconteceu algo diferente naquele dia, entre outras coisas. Porque Jairo estava preparado para a doença, para lidar com a doença, com a cura daquela menina. Mas quando vem o mensageiro e diz: não tem mais doença, agora é morte. Ou seja, é um outro patamar de situação. E o tema dessa mensagem, irmãos, é uma jornada inesperada. Por que uma jornada inesperada? Porque nós nos preparamos para muita coisa dessa vida. Como eu acabei de falar, estamos preparados para a dor de cabeça. Está lá os remédios. A dor de cabeça não nos aflige mais, porque tem remédio. O enjoo, a dor de barriga, enfim, tem um remédiozinho lá. Tem pessoas que até no seu quintal tem um matozinho sagrado lá, que é para pegar e fazer aquele remédio, né? Fazer aquele xarope. Nós estamos preparados para isso. Para esse nível de luta, nós estamos preparados. Para esse nível de dificuldade, nós nos planejamos. Existem problemas, irmãos, que nós estamos planejados para enfrentá-los. Agora, e quando esse problema toma uma dimensão diferente? Com relação à enfermidade, Jairo está doente, mas vamos lá que Jesus vai curar. Mas quando a notícia veio, agora é morte, Jairo. A sua filha morreu.
E como se preparar para uma morte? Não existe preparação para a morte. Eu, nas minhas reflexões pessoais, parando para refletir, irmão, sobre a morte, eu já concluí que não existe nenhuma explicação para a morte. Às vezes a gente tenta achar uma explicação para que aquele momento seja aceitável, Não, morreu, mas foi por causa disso, porque morreu nova, porque Deus sabia que no futuro, sabe? E a gente fica tentando encaixar as coisas, mas não existe explicação. Como explicar uma morte, seja de uma pessoa de idade, seja de uma pessoa nova, como explicar? A morte a gente tem que aprender a conviver com ela. Chorar na hora que tem que chorar, chora, lamenta, rasga o coração, e depois você vai convivendo com aquela separação eterna. E Jairo recebe essa notícia. Não é que ela piorou, a sua filha piorou, não. Disseram, ela está morta. Está morta. Irmãos, e não é possível que essas pessoas não soubessem identificar alguém morto. Claro que eles sabiam. Parou de respirar. Provavelmente botaram ali o ouvido, morreu, parou de respirar. E agora lá, Jairo está com essa situação. Ele saiu de casa preparado, planejado com aquele problema, com a enfermidade, mas agora o problema cresceu. Agora o negócio saiu de controle, saiu fora do planejamento. E aí eu tenho algumas observações aqui com relação a esse texto. E a primeira observação é que Jairo, ele foi até Jesus por causa de uma cura. E no caminho ele é informado de que a cura já não é mais possível. Sabe, quando você no começo do mês se programa, se planeja, e aí lá para o dia 15 você fala, não, já era, meu planejamento foi todo por água abaixo. Aconteceu uma coisa que é inesperada, porque, irmãos, os problemas realmente são inesperáveis. Existe até probleminha que você leva em consideração. Não, esse mês pode acontecer isso, pode acontecer aquilo outro, mas aí de vez em quando, irmãos, surgem coisas que são inesperadas na nossa jornada, na nossa caminhada. Alguém chega para Lázaro e informa ele, Lázaro, a cura não é mais possível. Aquilo que você queria já não é mais possível que aconteça. E Lázaro agora tem que lidar com essa situação. Estou falando Lázaro toda hora, mas não é Lázaro, é Jairo. Lázaro realmente estava pior do que Jairo, porque estava morto. Mas Jairo tem que lidar com essa situação agora. Morreu. Aquilo que era ruim havia piorado. Tem gente que diz assim, não dá para ficar pior, irmãos. Pior é que dá para ficar pior sim. Às vezes as pessoas dizem, nada é tão ruim que não possa piorar. É verdade, irmãos, tem coisa que piora. Tem dificuldade que fica mais acentuada. Tem situações que fogem ao nosso controle, irmãos, que a gente tenta se preparar, que a gente tenta se programar para ela, mas não dá mais. Aquela esperança, aquela perspectiva já não funciona mais diante daquela situação. Aquilo que era ruim, a doença da criança, era uma coisa ruim. Irmãos, quando é conosco, que a gente está doente, a gente se vira. A gente dorme doente, acorda doente, lava a louça doente, vive doente. As mulheres, então, são guerreiras. Arruma a casa, varre o quintal, lava a louça, está doente, está com dor de cabeça. O adulto consegue lidar. Agora, quando é uma criança, irmãos, a gente sofre por causa da criança. Porque a gente imagina que a criança não sabe lidar com aquilo dali. Então a enfermidade da filha de Jairo já era um problemão. Mas agora a morte, a notícia da morte, a situação de Jairo foi terrivelmente evidente. Que o que Jesus fala para ele? Jesus diz assim, não tenha medo. O versículo diz que na hora que o camarada trouxe a notícia para Jairo,
Jesus vira para Jairo, Jesus ignora tudo que está acontecendo ao redor e diz para Jairo: não tenha medo. Por quê? Porque o cenário mudou, a situação mudou, irmãos. E realmente, diante de novos desafios, né? Toda mudança, na verdade, toda mudança não programada gera medo, gera receio. Quando você vai fazer uma mudança que você se programa direitinho, que você estabelece ali os parâmetros, quando está tudo no seu controle, você consegue ficar bem, você consegue ficar tranquilo. Mas quando a mudança é uma mudança inesperada, quando a mudança é uma mudança não programada, isso gera medo, isso gera pavor, isso gera receio no nosso coração. Isso pode nos levar a tomar decisões precipitadas, a tomar medidas, sabe, precipitadas ali na hora, no afã de querer fazer alguma coisa. Jesus vira para Jairo e diz: não tenha medo, creia somente, creia somente. O que você pode dizer para uma pessoa numa situação ruim assim, que ela estava vivendo, que ela estava esperando até uma situação complicada, mas que de repente na sua vida surge um problema que ela não estava esperando? Quando o cenário muda, o que você pode dizer para uma pessoa assim? Se não, creia, somente acredite, porque Deus é fiel. E então Jesus está a caminho da casa de Jairo. E observe que Jesus já estava indo para lá antes, com seus 12 discípulos e aquela multidão. Só que agora mudou o cenário. Mudou o cenário. Mudou o desafio. Antes o desafio era cura. Agora o desafio é o quê? É o impossível. É ressuscitar uma jovem. E diante de um novo desafio, irmãos, muda-se o quê? A estratégia. Se antes estava ruim, e eu já fazia alguma coisa, agora que piorou, eu preciso intensificar a minha busca, o meu clamor, a minha oração, a minha vida com Deus. A verdade é que nós devemos buscar ao Senhor não por causa das dificuldades, não por causa dos problemas. A gente precisa buscar a presença de Deus por causa do relacionamento, por causa do desejo de conhecer mais do Senhor. Mas é verdade também que as provações nos aproximam de Deus. Às vezes nós estamos vivendo uma vida comum, e aí Deus vai lá e aperta os parafusos. E nós somos condicionados a nos aproximar mais, a buscar mais. Existe um ditado popular que às vezes funciona, irmãos, que diz assim: há males que vêm para o bem. Olha, e eu já experimentei isso, irmãos. Coisas aparentemente ruins que aconteceram na minha vida em determinado momento e que foram muito benéficas lá na frente. Até porque, irmão, nós não conhecemos o futuro. Nós não sabemos aquilo que vai acontecer ali na frente. E aí a minha oração é: Senhor, faz a sua vontade na minha vida. E aí, para que essa vontade aconteça, seja feita, algumas coisas precisam mudar. E às vezes eu não estou enxergando isso, eu não estou percebendo isso, mas o Senhor está vendo. E aí o Senhor vai mudando, e aí o Senhor vai mudando. Então, irmãos, às vezes para nós vivermos novos momentos na presença do Senhor, momentos de comunhão, às vezes acontecem problemas na nossa vida, que faz a nossa chave espiritual girar. Pessoas que não oravam, começam a orar. Pessoas que não liam a Bíblia, que não buscavam, que não iam para a igreja, começam a se aproximar de Deus. E o Senhor está sempre de braços abertos a receber essas pessoas. Não pense você que uma pessoa que não frequenta a igreja,
De repente acontece algo ruim na sua casa, na sua família, e ela começa a vir. Não pense você que nós vamos estar aqui julgando. Ah, você agora vem, né, irmão? Né? Porque a vida, irmãos, é uma vida de colheita. A Bíblia diz: não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isto também ceifará. Então existem pessoas que vivem uma vida cristã assim tão apática, que ela acaba ficando sujeita aos problemas, irmãos, às situações adversas. E aí acontece aquela catástrofe na vida dela, e ela vem aqui buscar o Senhor. E nós estaremos aqui para orar junto com ela, para orar por ela, para caminhar por ela, para interceder por ela, para dizer: não temas, creia somente. Creia somente. E existem momentos então que nós precisamos mudar a nossa estratégia. Mudar, irmãos, de acordo com aquilo que nós queremos, de acordo com os nossos objetivos. Eu quero que minha vida melhore, então eu vou fazer por onde? Não é assim? Quando você quer mais dinheiro, você não trabalha mais? É natural. Talvez aquela pessoa quer fazer uma viagem, ela começa a fazer serão agora na empresa, para juntar um dinheiro para ela conseguir fazer. É assim, irmãos, né? Mudar a estratégia, intensificar mais. Agora, interessante, irmãos, que nesse caminho para a casa de Jairo, uma vez que o cenário mudou, Então o que Jesus faz? Jesus ele diz o seguinte para a multidão: fiquem vocês aqui. Não quero que ninguém me siga até a casa de Jairo. E vocês discípulos aí, só quero Pedro, Tiago e João. O restante pode ficar aí também. Porque agora o cenário era outro, irmãos. Antes era a enfermidade, era a cura de uma doença, agora não. Agora a luta é diferente, a briga é diferente, o problema é diferente. Então nessa caminhada para lá, as pessoas também são outras, são diferentes. E aqui o Espírito Santo falou algo lindo no meu coração, sobre a nossa jornada, sobre a nossa caminhada, de que às vezes, irmãos, nós estamos a um passo de algo mudar na nossa vida. E até as nossas companhias começam a ser diferentes. Porque perceba uma coisa, você pode escolher, você pode decidir o que você quer para a sua vida. Você não precisa ir lá e ficar procurando as coisas. E aquilo que aparecer você vai vendo. Irmãos, toda informação é alimento para a nossa vida. Você não precisa se alimentar de tudo que que está na sua frente, de tudo que te oferece, não. Você pode escolher, você pode decidir. E às vezes nós estamos a um passo de algo mudar na nossa vida. E aí, diante dessa situação, irmãos, até as companhias se tornam diferentes. Jesus deixa a multidão para trás, aqueles que estavam no oba-oba ali, aqueles discípulos que eram mais para lá do que para cá, Jesus deixa e pega quem? Os mais fervorosos. A missão agora é outra. Esse momento da minha vida é diferente. Não é que eu vou me afastar das pessoas, não. É que pode ser que tem muita gente que caminha com a gente que não vai entender esse momento. Que daqui para lá, irmãos, a batalha é travada. Daqui para lá a coisa ficou mais séria. Intensificou. Companhias despreparadas ficam pelo caminho. Quantas pessoas começaram junto da gente? E no dia que quis mergulhar mais profundo, essas pessoas ficaram à margem, ficaram na beira do caminho. Nem todo mundo quer, irmãos, viver uma vida mais profunda com o Senhor. Nem todo mundo deseja isso. Tem pessoas que ainda hoje vivem um evangelho de moda, que está na moda ser crente, está na moda, eu sou de Deus, meu coração é de Jesus. Poucos querem se envolver. Muita gente gosta de chamar Jesus de mestre. Mestre. Poucos gostam de chamá-lo de Senhor.
Porque Senhor fala de submissão, fala de se submeter, fala de dizer: Deus, você manda na minha vida, a tua vontade vem em primeiro lugar. Isso é um nível diferente, irmãos. Isso é um nível mais profundo, de intimidade, de proximidade. Mas também é um nível onde você vê as coisas acontecendo. O oceano, ele é lindo por dentro. Aqueles peixes, sabe? De várias cores, né? Aquela paisagem é linda, mas para você ver aquilo lá, você tem que, mergulhar. Quem é que já fez um mergulho com máscara, com oxigênio na vida? Irmãos, eu já fiz uma vez. E eu vou ser sincero, do fundo do meu coração, é uma sensação de morte. Você está respirando naquele negócio assim, e parece que você vai morrer. Quando você está com a cabeça do lado de fora, sabe? Aí o instrutor fala assim: bota a cabeça para dentro. Aí quando você bota a cabeça para dentro, que você vê aquele negócio, aí você fica mais apavorado ainda. Porque você pensa, né, que vai vir um tubarão, Só pensa nisso. Mas aí quando ele desinfla o colete, e você afunda, e é aquele silêncio, e aí você começa a ver as coisas, e é lindo, e é maravilhoso. E você sai dali falando: de novo, amanhã eu vou de novo, e eu vou. E eu saí daquele mergulho, eu comprei uma máscara, que eu tenho até hoje comigo. Foi R$300, irmãos, isso há mais de 5 anos, não 5, quase 10 anos atrás, R$300 era muito dinheiro. E eu comprei aquela máscara que eu tenho até hoje, porque eu queria ver o fundo do mar de novo. Porque aquela experiência dali de dentro, irmãos, me marcou. E existe situação da nossa vida que Deus vai nos convidar a uma vida sobrenatural. Uma vida onde as nossas orações são ouvidas, são respondidas. Onde você ora e Deus responde. Onde o milagre bate a tua porta. Onde o milagre te manda um e-mail. Onde o milagre te manda o WhatsApp, onde a notícia, onde a bênção chega de verdade para você, onde você não conta a história de antigamente, onde a história é sua, a experiência é sua, irmãos. Jesus falou: vocês ficam para cá, porque vocês não querem nada, o negócio lá será diferente. E lá ainda tinha outra multidão, ainda tinha outro grupinho também que não queria nada, mas Jesus falou: todo mundo para fora. Não é todo mundo que acessa ao milagre, não. E aí quando Jesus chega naquela casa, havia lá aquela multidão desesperada, chorando: a menina está morta. E aí Jesus, ele chega e ele diz algo muito interessante, irmãos, para não dizer muito curioso. Ele diz: por que vocês estão chorando? A menina não está morta, ela dorme. E aí, como é que responde a isso? Como é que entende isso? As pessoas já haviam averiguado isso, irmãos. Não é possível, está morto. Não respira. Não tem batimento. Está morta. Mas Jesus disse: ela não está morta, ela dorme. E aí eu falei: Deus, preciso de um entendimento sobre isso daqui, Pai. E o Senhor falou no meu coração: perspectiva. Perspectiva. Mas como assim perspectiva? É uma questão de perspectiva. Porque da perspectiva daquelas pessoas que estavam lá, a menina estava morta. Lembra do mensageiro? Acabou, já era, desiste. Para de incomodar o mestre, acabou. Na perspectiva deles, já era. Agora não era mais enfermidade, agora era enterro, se preparar para enterrar. Essa é a hora, vamos correr atrás do caixão, vamos correr atrás da funerária. A perspectiva é de enterro. E para muitas pessoas hoje, essa circunstância que se levantou inesperada na vida, é também enterro. Acabou. Eu tinha um sonho. Eu tinha um projeto, eu sabia que seria difícil e eu havia me preparado para as dificuldades desse projeto, mas a circunstância mudou, o jogo virou e o sonho morreu. Na minha perspectiva, o sonho morreu.
Mas na perspectiva de Jesus, não, irmãos. Na perspectiva de Jesus, ela só estava dormindo. Porque ele ainda não havia autorizado a morte daquela menina. Quando Jesus chega naquela casa, o que ele diz ali para aquela menina que está morta? Ele diz uma frase em aramaico. Ele diz, Talita cumi. Aí o texto diz que traduzido significa, menina, a ti eu te digo, levanta-te. Não é a sua hora. Não está na hora. Ah, mas é morte, acabou, é inesperado. Mas Jesus estava lá, irmãos. E a palavra de Jesus é aquela palavra que vai prevalecer na nossa vida. Não é a palavra do inimigo, não é a palavra da circunstância, mas a circunstância diz que chegou o nosso fim. Mas Jesus, o que Jesus está dizendo? Qual foi a palavra do Senhor? Na perspectiva daquelas pessoas ficou impossível, mas na perspectiva de Jesus nada mudou. Nada mudou. Jesus havia aceitado o convite de ir à casa de Jairo para curar a sua filha, para trazer saúde para aquela casa, para aquela família. E foi justamente o que ele fez. A menina estava morta, ele ressuscitou a menina. A Bíblia diz que ela se levantou e começou a andar pela casa. Agora, uma coisa interessantíssima, por que ela começa a andar? Ela poderia começar a andar como o filho da viúva de Naim morreu, quando ele ressuscitou. A Bíblia diz que ele começou a falar. Porque é como se quando ele morreu, ele estivesse falando. Como ele morreu falando, ele volta a viver. É como se nada tivesse acontecido para ele, na perspectiva dele, no olhar dele. É como se ele estivesse falando, ele é interrompido e ele continua falando. E aquela menina morreu e quando ela ressuscita, ela começa a andar. Talvez quando ela estava enferma, ela estava fazendo alguma coisa e veio a falecer. Mas Jesus ressuscita e ela volta a andar. Aleluia. A menina ressuscita e torna a andar novamente. A vida segue. A partir de Jesus, a vida prossegue. E esta é a palavra de Deus para o nosso coração. Ainda que tenha surgido algo impensável, impossível, no meio da sua jornada, no meio da sua caminhada, na perspectiva de Jesus, nada mudou. Você vai continuar caminhando. Você vai continuar avançando. Você vai continuar progredindo, porque aquilo que para mim é impossível, para Jesus não existe impossível, irmãos. Essa palavra, Deus não consegue conceber essa palavra. Não existe essa palavra no dicionário de Deus. Não existe impossível para o Senhor. Por isso, ainda é possível, independente de qual seja a causa, independente de qual seja o problema, a sua situação. Talvez hoje você pense, mas está diferente, piorou. Na nossa perspectiva, irmãos, piorou. Mas na perspectiva de Jesus, nada mudou. A Bíblia diz que aquele que prometeu é fiel. É fiel. Ainda que nós não estávamos considerando os problemas, isso já estava no projeto de Deus. Se Ele deu uma ordem, Ele diz, passemos para o outro lado, então você vai chegar do outro lado. Não interessa, tem uma tempestade, tem a dificuldade, mas a palavra de Jesus vai permanecer. Quando Ele chegou lá e disse para a menina, menina, a ti eu te digo, sou eu que estou falando, levanta-se. E a menina se levantou, porque era uma ordem de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Receba essa palavra no seu coração, meu irmão. Você vai continuar, porque o Senhor garante. A nossa garantia é o Senhor. Amém, queridos? Se coloque de pé nesse momento.
quero estar orando pela sua vida. Você que está na campanha, está indo hoje para a 3ª semana de campanha, vem aqui na frente, que eu quero orar por você, abençoar a sua vida. Fique atento, meu irmão, fique atento no decorrer da semana. Aquilo que você tem buscado diante do Senhor, fique atento para que você possa identificar, olha,